Por que e como construir esperança diante dos infortúnios da vida? Existir, esperançar, lutar, renascer dentro da própria vida. A gente só consegue fazer se a gente escuta todos os pedaços da gente. Como educar em um mundo de tantas incertezas? Vamos olhar para cima e vamos tentar criar uma nova cartografia que mude o nosso olhar sobre a infância e sobre a adolescência contemporânea. Porque quando a gente muda o nosso olhar, a gente muda quem nós somos. O que as culturas indígenas podem nos ensinar sobre outras formas de entender a vida e os afetos? Dentro do nosso povo, mais do que ter uma outra fé, a gente tem um outro tempo. O que o humor, o riso são capazes de produzir em nós? Encontro, conexão, ludicidade como criadora de campos de encontro e de escuta de outras realidades que a gente não está vendo, e a possibilidade de dentro da tristeza nascer uma alegria. Diálogos pelo futuro, tema desta série do Café Filosófico. Como é construída a nossa percepção sobre o tempo? E como essa forma de entender o tempo da vida influencia a nossa forma de viver nossas relações, de experimentar o amor, o desejo? Na nossa cultura, predomina uma visão linear do tempo. Presente, passado e futuro regem a compreensão da vida e das relações. A cosmogonia do povo guarani mostra que é possível viver seguindo uma outra percepção de tempo. E a partir destes outros olhares, podemos vislumbrar outros caminhos de afeto, para além daqueles que insistimos em percorrer. Yanda Carudio, boa noite, Nhané Putúdio. Eu queria iniciar com uma fala de um pajé do povo Caigangue, uma fala recolhida pela parenta Lúcia Caigangue. E a fala é assim: o mundo dos brancos é quadrado. Eles moram em casas que parecem caixas, trabalham dentro de outras caixas e, para irem de uma caixa a outra, entram em caixas que andam. Eles veem tudo separado, porque são o povo das caixas. Um ponto do meu trabalho que eu queria iniciar aqui é a ideia de descolonização. O Frantz Fanon, que foi um intelectual revolucionário martinicano, ele dizia que a descolonização produz um estado de desordem, de caos, de bagunça, de certa forma. Isso porque a colonização é a ordem. Então, de certa forma, a nossa expectativa é mesmo de que as nossas epistemologias, as nossas cosmogonias possam causar uma desordem naquilo que está ordenado como a norma, né? E aí eu queria trazer também um debate sobre a noção de monocultura, que no meu trabalho tem sido bem importante. E uma autora que é um grande nome nesse debate é a Vandana Shiva, que recentemente lançou um livro aqui no Brasil, que eu tive a honra de escrever a 4ª capa. E ela comenta que em muitos lugares do planeta, essas empresas do agronegócio e afins têm tentado impor um slogan que é o seguinte: uma agricultura só para o mundo inteiro. Isso é monocultura. É essa tentativa de colocar um único caminho, uma única verdade, uma única vida, que é essa ideia, então, de que só há um jeito de estar no mundo, só há um jeito de cultivar o território e a si mesmo, só um jeito de amar. Então, dentro desse livro, ela comenta de um momento em que ela encontrou e provou um arroz azul. Eu achei tão bonito, né? Porque a colonização também afeta o nosso imaginário. Quantos de nós aqui imaginávamos um arroz azul, né? Então, há um campo dessa monocultura que vai além da imposição do na soja, no milho, e vai numa mesma imposição de pensamento também, de jeito de estar no mundo, né? Quando eu entro nesse debate, eu acho importante citar isso, né? Que o meu nome verdadeiro, como a gente diz no nosso povo, é Jatucareté. E eu digo isso porque ter o direito ao nosso nome originário,
é algo que faz parte do que nós chamamos de um desbatismo guarani, ou contrabatismo guarani. E alguns de vocês já sabem, mas a minha família, como muitas outras famílias indígenas e não indígenas desse território, sofreu a catequização e evangelização. E, além disso, eu fui professora de estudos bíblicos nessa igreja. Então, o que eu vou trazer para vocês também de debate teológico aqui vem desse lugar, só que talvez não do jeito que imaginavam. E o que eu queria trazer também disso, tem um trecho no livro de Mateus em que os apóstolos perguntam a Jesus, está no capítulo 14, como que eles vão saber quando que Jesus irá retornar? E aí ele responde, quando todos os povos do mundo todo estiverem convertidos. Repito, esse é o sonho da monocultura, o domínio absoluto, a hegemonia absoluta do seu pensamento. E eu tenho muito orgulho de fazer parte de um povo que, mesmo depois de 500 anos de colonização, segue contracolonial, segue contra a colonização e segue parte desse desbatismo. E dentro desse processo, eu tenho chamado essa discussão de sistemas de monoculturas. Então, embora cada monocultura tenha a sua singularidade, há algo em comum entre elas, que é, um dos pontos, a impossibilidade de concomitância. É por isso que ela é o oposto da floresta, que é caracterizada pela diversidade, né? Então, a monocultura, ela não dá conta de aceitar que existam, por exemplo, múltiplos deuses, múltiplas espiritualidades. Se diz, então, que há um só Deus verdadeiro. Na monogamia, há também esse movimento. E aí eu queria partilhar com vocês que uma das minhas bases, das minhas fontes de pesquisa, são as cartas jesuíticas. Há uma análise que há muito tempo vem sendo feita por várias áreas, por muitos pesquisadores, e vários deles, nos seus trabalhos, diziam o seguinte: os missionários, esses têm praças, têm estátuas, têm nome de cidade, né? Os estados têm nomes de santo, São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, mas os desobedientes Guarani, estes serão esquecidos na história. E, de certa forma, vocês estarem aqui comigo hoje desmente um pouco isso. Nessas cartas jesuíticas, eu encontro a primeira conexão histórica entre a imposição da catequização e a imposição da monogamia. Uma das autoras que me auxiliou a pensar isso foi a historiadora Vânia Moreira, que ela disse que, sem o batismo, não seria possível todo o processo de catequização e evangelização. Só que o batismo não acontecia sem a monogamia. E aí eu fiquei curiosa para entender por que a monogamia tinha um papel tão central nesse projeto civilizatório cristão. E aí o que eu fui percebendo é que, e vocês podem olhar depois, né, de que na Bíblia há vários trechos em que esse Deus, ele é narrado, né, ele é dito como um Deus que tem ciúme. E ele tem ciúme quando o seu povo o trai. Então, a gente vai ver até nos carros, né, Deus é fiel, tem toda a imagem. É uma fidelidade, portanto, que se pauta na não concomitância. Como você prova que é fiel a Deus, não adorando outros deuses? Então, a primeira noção de adultério que eu encontrei na minha pesquisa foi de um adultério espiritual. Aquele povo que adorava outros deuses era um povo adúltero. E é a partir do racismo religioso que a monogamia aparece no nosso território. Mas, para além disso, a palavra monogamia, na sua etimologia, né, o mono tem a referência do um e o gamia, a união, o casamento. Só que essa palavra ela tem se transformado historicamente, né? Num sentido mais raiz, monogâmica seria a pessoa que teria um casamento ao longo de toda a vida. A gente sabe que hoje em dia, especialmente nas grandes cidades, a maioria das pessoas adultas já tiveram mais de um vínculo afetivo sexual, mais de um relacionamento amoroso nesses termos, né? Então já não seria mais mono, ainda que se afirmem dessa forma. O que permanece, então, dessa transformação da ideia de monogamia, historicamente? A não concomitância. Até conseguiu quebrar um pouquinho a ideia de não ser só uma pessoa a vida toda, só que não ao mesmo tempo.
E é sobre o tempo que eu vou falar, então, porque ele é, me parece, o grande nó de todo esse debate. Um outro ponto que eu queria trazer disso é de que esse sistema de monocultura, ele também tem um impacto na sexualidade como um todo. Então, se tem essa ideia, eu vou falar um pouco de Platão, que o Nietzsche dizia que era o maior cristão que já existiu, justamente, né, porque essa ideia de complementaridade que o amor romântico, num campo mais contemporâneo, traz, é uma ideia que é muito referenciada por esse amor platônico. No livro O Banquete, Platão, através do personagem Aristófanes, narra o mito do nascimento do amor. No início da humanidade, os corpos eram fisicamente unidos e havia 3 sexos. Mas esses seres tinham tanto poder e vigor que desafiavam a supremacia dos deuses. Então Zeus os puniu, dividindo-os para sempre. Alguns eram totalmente mulher, outros totalmente homem, e alguns metade mulher e metade homem. E então, de há tanto tempo que o amor de um pelo outro está implantado nos homens, restaurador da nossa antiga natureza, em sua tentativa de fazer um só de dois e de curar a natureza humana, procura cada um o seu próprio complemento. Essa ideia de que no princípio Deus criou o homem para a mulher é uma mitologia heterossexual, mas é também uma mitologia monogâmica, porque não criou, como alguns dos setores mais conservadores dizem, o famoso Ivo. Vocês já ouviram falar do Ivo? Então, que se Deus fosse a favor, né, de outras expressões de sexualidade, teria criado Adão, Eva e Ivo. Então, há um mito fundante dentro dessa cultura hegemônica de que, no começo, a heterossexualidade e a monogamia deram origem ao mundo. Não à toa, quando o debate de não monogamia chega hoje, ele é narrado como algo recente, como algo da moda. Muitos dos trabalhos que eu pesquiso têm a palavra novo e nova no título, inclusive. Isso, para mim, é uma violência também epistêmica e política contra nossos povos. É algo que eu tenho chamado de caravela epistêmica, que é esse movimento de se dizer que descobriu algo que já existia, inclusive esse território. Então, toda essa imposição de monoculturas, embora ela seja de fato uma imposição, ela não se apresenta dessa forma. Eu acredito que não seria tão sedutor, né? Se viesse, você é obrigada a seguir esse caminho. Então, de que modo que vem? Muito mediado pela ideia de livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher. Você é livre para escolher. E eu acho muito curioso que essa noção de livre-arbítrio, ela diz, né, que as pessoas seriam livres para escolher essa monocultura da fé, mas aquelas que escolhem não ir por esse caminho são condenadas ao inferno. Então, é um livre-arbítrio, talvez não tão livre assim, né? Da mesma forma com as outras monoculturas. Você é livre desde que você use essa liberdade para dizer sim. Ainda nesse caminho, tem 2 termos que eu acho interessantes de pontuar, que é o liberdade e libertinagem. Não sei se vocês já ouviram, né? Então, elas trazem uma face de contraste para isso tudo. Então, a pessoa livre, a pessoa que exerce a liberdade, ela seria obediente. Já o libertino, esse usa a liberdade de um modo ruim, né? Então, pensar um pouco o quanto que, em torno da sexualidade, se criou uma grande obsessão desses missionários em 1500 e que segue até hoje, né? Um outro ponto que eu queria trazer dessa questão é que, quando a gente fala de descolonização, muitas vezes vem esse imaginário de associar algo ruim, algo do mal, né? A uma violência explícita. Mas talvez seja, sobretudo, em nome do amor que ela se organize. Em nome da salvação, em nome do bem, em nome do progresso, em nome da família, em nome do respeito. Então, quando os missionários vieram para cá, eles vieram para nos salvar, nossos ancestrais. E a gente diz, de quê? Se esse pecado é inventado justamente para inventar também a culpa. Então, nessas cartas, até tem um trecho que me tocou muito, que o missionário dizia: esses Guarani acreditam que em nada pecam e que, portanto, lhes é desnecessária a confissão.
Isso é muito importante nesse caminho, porque é a partir do momento que a gente internaliza essa moral que a gente começa a pedir perdão, a pedir desculpa e a pedir autorização. Outro ponto que eu queria trazer dessa questão é que na monocultura não há muita segurança, embora seja exatamente isso que ela prometa. Por que não há segurança? Porque o único lugar tranquilo e estável para a monocultura é o domínio absoluto. Então, enquanto houver alguém que desobedeça dessa lógica, haverá desconforto. A gente pode olhar, por exemplo, para um homofóbico, que a sexualidade dele se positiva da negação das demais. Então, a existência de outras possibilidades é para ele uma forma de ataque. E por se sentir atacado, e aí sim ele nos ataca de maneira concreta, não só imaginária, né? Então, a monocultura, ela cria esse campo de atuação em que a beleza do mundo, o encanto do mundo e a diversidade se tornam nossos inimigos. A monocultura, ela se define contra nós, de maneira que se posicionar de forma contracolonial é uma maneira da gente continuar existindo. Não é no sentido da gente ter iniciado essa guerra, é no sentido da gente se defender da continuidade do extermínio que a monocultura traz para os nossos povos. No próximo bloco, Nós, Guarani, não temos um tempo fixo de se relacionar. Uma única forma de enxergar a vida, o amor, a relação com a natureza, de entender Deus e praticar a fé. A colonização dos povos na América e no mundo visava a construção de uma monocultura em todos os campos da vida. Toda diferença e pluralidade deveriam ser extintas. nós concedemos livre e ampla licença ao rei Afonso para invadir, perseguir, capturar e derrotar todos aqueles que são pagãos, inimigos de Cristo e reduzi-los à escravidão perpétua. Vejam que a invasão do nosso território se fundamenta nessa monocultura da fé, que diz então que aquele lugar onde há inimigos de Cristo é um lugar onde não há almas, é um lugar onde há animais, onde há bestas, onde há selvagens. Então eu trago isso tudo porque a não monogamia, ela foi vista e até hoje segue sendo como algo de povos primitivos, de povos selvagens, enquanto que a monogamia seria pertinente a sociedades civilizadas e evoluídas. Então, nesse projeto civilizatório, para que nós nos tornássemos humanos, era necessário que nós nos tornássemos cristãos. E aí, até queria trazer um trecho para vocês, né? Do quanto que a palavra humano e animal, é preciso que a gente tenha uma certa desconfiança com elas, porque elas não descrevem simplesmente a realidade, elas inventam de maneira política esses regimes, né? Então, tem uma carta do missionário Luiz Gonzaga Jäger, de 1940, que ele dizia que os missionários da companhia encaminhavam esses enjeitados da natureza para fazer destes animais verdadeiros homens, para fazer destes bárbaros cristãos. E é por isso que me dizem que nós, povos indígenas, também somos humanos. Eu digo assim, eu fiquei até querendo me ofender. Porque a gente sabe que o Clube da Humanidade, como diz nosso mestre Ailton Krenak, é um clube VIP, que cabe muito pouca gente. E aí é muito curioso que não importa o quanto de violência o humano cometa, isso é nomeado como desumano. Eu acho ótimo, né? Porque é uma comprovação inversa dessa violência, né? Então, a gente vai ver que os nossos ancestrais não eram considerados como humanos. Mas hoje a gente diz isso, é um elogio. Da mesma maneira que ser comparado aos demais bichos é visto nessa lógica colonial como uma ofensa. Para se xingar alguém, se diz, né? Se aciona aquilo que o Francis Fanon chama de um vocabulário zoológico do racismo. Então, se aciona todo o imaginário de outros bichos para dizer você não é tão humano assim, você se aproxima dos demais bichos. E a gente diz, a gente sabe que é dito de forma violenta, mas para nós é uma honra, porque os demais seres são nossos parentes, e é assim que nós nos relacionamos com eles. E eu digo isso porque nessas cartas,
os missionários tentavam encontrar aquilo que eles chamavam de pessoa oficial dessas relações, para tentar impor o casamento por meio disso. E uma das maneiras deles tentarem fazer isso foi encontrar um termo, né, que tem essa proximidade de tradução com companheiro, companheira, né? E eles ficaram muito frustrados quando viram que o termo em Guarani, remirecó, era utilizado também para o rio, para o vento, para a chuva. Então, quando a gente fala sobre as redes de afeto e de vínculo, é de tirar o humano do centro, não de ter 2 ou 3 no lugar. Muitas pessoas pensam que monogamia é sobre quantidade de vínculos, né, como eu vinha falando. Mas um dos grandes marcos da minha pesquisa foi quando nossos pajés também falam isso, nossos chamoi, que a gente chama de Diarequet, que dizem que nós, Guarani, não temos um tempo fixo de se relacionar. Então, essa carta de 1633, do Diogo Ferreira, ele diz o seguinte: os Guarani vivem juntos quanto tempo querem. Não parece a esses índios em seu natural que conheçam a perpetuidade do matrimônio. Então, a monogamia é muito mais definida por uma certa forma de lidar com o tempo do que pela quantidade de vínculos. E é por isso que nosso povo é contra o marco temporal em sua ampla dimensão. O marco temporal é uma tese jurídica que diz que os povos originários têm direito de ocupar apenas as terras que já ocupavam ou disputavam até 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição Federal. Em setembro de 2023, os ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram esse entendimento inconstitucional. Mas, no mesmo momento, o Congresso aprovou o projeto de lei que estabelece o marco temporal. A forma como o texto da lei entende o direito à posse da terra e sua exploração continua gerando conflito entre os poderes e protestos dos povos indígenas. O Estado brasileiro, desde que o Marechal Rondon criou o Serviço de Proteção ao Índio, ele ficou implicado com essa questão de ter que dar conta do que o Estado, a República Brasileira, faz com os índios. Então, assim, nós somos um problema administrativo para o Estado brasileiro. A Constituição garante que nós indígenas somos partes da sociedade brasileira e que temos direito de usufruto exclusivo das terras tradicionalmente ocupadas e que fazem parte da manutenção do nosso modo de existir, do nosso bem viver. Ou seja, sem terra não há vida para os indígenas. Nós temos feito essa resistência pelo direito ao território, não porque o território é nossa posse, mas porque nós somos a terra, como diz nosso parente Casé Tupinambá. É uma relação de envolvimento e não de desenvolvimento. E eu até achava muito curioso que os missionários diziam, né, que as nossas lideranças guarani, vou até ler um trechinho para vocês. Nhesu era um pajé soberbo, lascivo e sensual, de duvidosa sinceridade e um feiticeiro eloquente. Então, esses termos de feitiçaria, de bruxaria, de associação com o demônio, tudo isso está num campo da moral também, que diz que aquela pessoa que ousa demandar o direito ao próprio corpo é alguém mau. É alguém em quem não se pode confiar, é alguém com quem não se pode estar junto no mundo, né? E agora eu queria seguir para ilustrar para vocês um pouquinho do porquê que essa discussão tem a ver com o tempo. Uma das grandes influências do cristianismo é o platonismo. E no platonismo há essa divisão de 2 mundos. Um seria perfeito e o outro seria imperfeito. Dentro dessa teorização, o tempo, ele aparece. Tem até uma frase que está no livro de Timeu, que é mais ou menos assim, do Platão. O tempo é a imitação móvel da eternidade. O tempo seria, então, uma cópia mal feita da eternidade. Dentro dessa lógica, tudo aquilo que é perfeito é fixo, eterno e imutável. Se vocês olharem, esses 3 critérios de fixidez, de imutabilidade e de permanência desclassificam a vida, porque ela é justamente o oposto disso. Então, dentro do nosso povo, mais do que ter uma outra fé, a gente tem um outro tempo. Como psicóloga,
algo que eu percebo é que as grandes psicopatologias desse tempo, como a depressão e a ansiedade, são muito informadas por um certo tempo. Há, nesses 2 adoecimentos, uma relação entorpecida, ou atrasada, ou adiantada com o tempo, em que aquilo que não aconteceu se torna, às vezes, maior e mais pesado do que aquilo que, de fato, está posto. A alegria é uma grande inimiga desse processo colonial. E eu digo isso porque vocês já devem ter ouvido aquela expressão, né? Foi dessa para uma melhor. O tempo colonial é um tempo progressivo, um tempo linear. Então, é como se essa vida, que é inferior, fosse só um degrau para a vida que realmente importa, que é a vida futura. Nesse sentido, tudo aquilo relacionado ao corpo, à sexualidade, se torna um inimigo dessa redenção, dessa evolução, né? Por isso que nossos povos também são povos que lidam com o trabalho de uma outra forma. Nossos povos têm sido chamados, né, de preguiçosos por esses discursos racistas, porque a gente não é acostumado a vender o tempo. Ainda mais ter o tempo roubado, como é, por exemplo, a violência brutal da escravização, em que aí sim um preguiçoso se apropria do trabalho alheio, né? Então tem essa ideia de que você precisa prometer um tempo que você ainda não viveu, porque a passagem do tempo é perigosa. Eu acho até curioso que o ritual de casamento monogâmico convida as testemunhas, que é para, olha, tá todo mundo vendo aqui, se prometeu, né? Então tem todo um contexto, né, que associa a mudança ao engano, à traição e à mentira. Se você disse que era algo e mudou de ideia, se você desejou e esse desejo mudou, se você pensou que ia fazer algo e fez de outra forma, você é alguém que se aproxima do tempo e não da eternidade. É alguém que se aproxima da terra e não do céu. Dentro do nosso povo, a gente entende que o tempo, ele circula, ele se movimenta para além dessa linearidade. E aí eu queria dizer para vocês, né, um poema que eu escrevi esses tempos sobre essas questões. É assim: um perfume é menos cheiroso porque seu aroma não dura eternamente? Uma música é menos bonita porque dura apenas alguns minutos? O sabor de um alimento é menos gostoso porque acaba? O pôr do sol é menos deslumbrante porque dá lugar à noite? Um amor não valeu a pena porque se transformou? O critério de eternidade desclassifica a vida. Ao mesmo tempo que a finitude nos desafia, é ela também que nos apresenta o eterno retorno, que nos permite sentir novamente o perfume das flores, ouvir mais uma vez a mesma música, outras versões do mesmo som, entoar outros cantos. Talvez todo amor seja mesmo a segunda, terceira, quarta vista. Tem sempre um outro que o antecedeu. Há sempre um cheiro, um gosto, um sabor e um encanto antes e depois. Parar de brigar com o tempo é tentar deixar de vingar-se de si e de ressentir-se com o que foi. Que a raiva, o medo, a frustração não se tornem bombas autodestrutivas, mas que sejam transmutadas em palavra, escuta, pintura, dança, lágrima, abraço. Essa questão da eternidade traz um outro elemento, que é uma dificuldade que a gente tem de lidar com a sazonalidade. Eu tenho utilizado essa palavra para dizer que talvez a gente não seja assim tão distante dos demais seres quanto a gente pensa. E aí eu até brinco que uma folha que um dia foi verde e é marrom, não tem falta de responsabilidade afetiva por isso. No próximo bloco, a recompensa da monogamia é colocada nesses valores. Se você abdicar da sua sexualidade, você vai ser recompensado com permanência, com amor, com carinho, com cuidado. Acontece que essa promessa muitas vezes não é cumprida. Mesmo sabendo de nossa finitude, almejamos a imortalidade. Mesmo conhecendo a possibilidade de transformação do nosso desejo, buscamos relacionamentos que nos façam felizes para sempre. Mudar, fluir, se transformar, estar vivo é experimentar o movimento dos afetos. E muitas vezes vivemos isso em conflito com o nosso desejo de permanência, de continuidade, de eternidade.
Que dores e frustrações causam em nós essa nossa relação paradoxal com o tempo, a nossa vontade de eternizar o presente ou controlar o futuro? Meu amor não é platônico. Se o planeta é a grande caverna, então eu celebro as minhas sombras. Se o crepúsculo se mostra para mim dessa maneira, não tenho por que ter a arrogância de achar que ele é imperfeito, pois há um crepúsculo, outro que não vejo que seria muito melhor. Como diz Pessoa, há beleza bastante em estar aqui e não em outra parte qualquer. Aquilo que existe aqui e agora é mais bonito, vivo e cheiroso, gostoso e vibrante que qualquer coisa que não existe, se não por propaganda ou por ameaça. Não tem ideal de perfeição, nem céu, nem vida futura que consiga ofuscar a beleza dessa vida de agora e desse amor que nós sentimos. A fé naquilo que não se vê pode até me ameaçar, pode me condenar aos seus infernos, pode barganhar, pode fazer o que for. E eu continuo acreditando no que é crível. Não preciso desse incrível, ideal, distante. Não quero um amor platônico. Quero um terreno mesmo. Um mundano já está ótimo. Eu trago esses poemas, pessoal, porque eu entendo que o jeito de falar também é o conteúdo. E dentro do nosso povo tem várias referências ao quanto que a metáfora não é um jeito de dizer as coisas, é o jeito de dizer as coisas. É a partir da poesia que a gente consegue lembrar que talvez não sobre nem falte nada aquilo que a gente é e está no mundo. Eu lembro que quando eu era criança tinha muitas essas histórias da tartaruga e do jabuti como seres lentos. Vocês já devem ter visto, né? E vejam que se a gente remove a comparação, o jabuti, a tartaruga, eles não são nem lentos e nem estão atrasados de nada. Esse é o ritmo deles. Então, a partir do momento que a gente descentraliza a referência de outros seres, a gente também consegue, talvez, ter uma relação mais generosa consigo. Em alguns campos da psicanálise, que é um dos estudos com os quais eu dialogo, né, ainda aparece muito fortemente que essa ideia do desenvolvimento, para quem é da área deve saber que há até disciplinas com esse nome, né, a psicologia do desenvolvimento, não à toa. Essa nomeação faz parte também de uma certa linha de evolução do humano, né? Então, um dos livros de Freud, o Totem Tabu, é um livro em que ilustra algo que em muitas áreas da psicologia, para além da psicanálise e também para além da psicologia, é algo que se apresenta. Dito de modo resumido, nesse livro, o Freud diz que os povos primitivos, os povos indígenas, seriam a infância do humano, ao passo em que os civilizados seriam a fase adulta, a fase madura. Então, nessa linha temporal do humano, nós estaríamos associados à infância. E por que nós seríamos associados à infância? Porque nós não teríamos essa relação de evolução com o tempo, né? Em outros debates, o próprio sexo é utilizado como esse marcador evolutivo. Vocês já devem ter ouvido a expressão preliminares, né? É como se fosse, então, uma etapa daquilo que realmente importa, que vai chegar. Ao passo em que, muitas vezes, essas preliminares já são o próprio vínculo, já são o próprio contato, né? Então, esse movimento de dizer que uma sexualidade que não é genitalizada, por exemplo, é uma sexualidade infantil, ou perversa, polimorfa, há vários termos, né, que aparecem, mostram, né, há um debate sobre a bissexualidade também, que em alguns casos é vista como uma condição que os humanos todos teriam, só que uma condição de passagem para uma escolha. Vejam, então, que a tomada de decisão por um binarismo é o que caracteriza a ideia de alguém maduro. Não à toa, pessoas bissexuais, não monossexuais, escutam muito esse tipo de narrativa. Você precisa crescer, sair do muro, né? Você está confuso. Também na não monogamia, há essa ideia de que nos filmes e séries da indústria cultural hegemônica, a gente vê muito disso, de que a pessoa é obrigada a escolher. É como se a concomitância fosse uma impossibilidade e ela nem passa por um imaginário dessas produções, né? E aí, às vezes, tem esse retorno das pessoas que dizem, mas não dá para ter tudo. E aí eu digo, para você, então, sexo é tudo? Né?
a vida toda é resumida nessa questão, porque essa obsessão em torno da sexualidade, ela volta, né, para uma visão que eu queria partilhar também, de uma imagem que é muito presente nesse campo, que é do caminho estreito e do caminho largo. O caminho estreito seria aquele cheio de agruras e dificuldades e renúncias, mas ao final dele haveria a recompensa, que seria a vida eterna. Portanto, a recompensa da monogamia é colocada nesses valores. Se você abdicar da sua sexualidade, você vai ser recompensado com permanência, com amor, com carinho, com cuidado. Acontece que essa promessa muitas vezes não é cumprida, ainda que a pessoa siga esse roteiro. Por outro lado, há um ressentimento, de certa forma, quando muitas dessas pessoas veem outras formas de relação e ficam pensando, como assim essa gente vive de um jeito a não abrir mão de algo que eu renunciei minha vida toda? Então, é como se a gente estivesse roubando nesse jogo, né? E aí a gente afirma que essas relações podem sim ser espaços de vínculo, de cuidado, de amparo, de partilha, de uma forma de seguir em comunidade no mundo, né? Quando você admira a beleza de alguém, é necessariamente porque não acha bela outra pessoa? Quando você admira a sabedoria de alguém, é necessariamente porque acha pouco inteligente quem ama? Quando deseja outro alguém, é necessariamente porque não deseja quem ama? Nem todo brilho alheio informa nossa opacidade. Nem todo encanto alheio comprova nosso desencanto. Nem tudo gira em torno de nós. Você só ficaria feliz se a chuva regasse apenas você? Que só você o sol trouxesse luz e calor? Que o ar só circulasse na sua respiração? O que queremos quando demandamos exclusividade na alegria e no prazer? Que alta autoestima é essa que só encontra paz e serenidade na exclusividade? Por que desejar uma primavera de uma flor só? Um enxame de uma só abelha? A lição dos nossos parentes, rio, terra, vento, pássaros, é de que a saúde está na floresta e não na monocultura. Outro ponto que eu queria trazer, e aqui cito o parente Jessim Baniwa, que ele diz que é muito comum que essa referência do sobrenatural esteja presente no super-humano, né? A gente vê isso nos filmes, né? Com supercapacidades, sempre além do corpo, né? E aí a gente diz que em muitos dos nossos povos, a ideia de sobrenatural não existe porque não há nada sobre a natureza. Algo que seja superior a ela. E aí há esse movimento de dizer o seguinte, né? Então, quem criou, né? Esse movimento é uma das referências a essa monocultura da fé, do Deus Criador, né? Então, quando Nietzsche fala, por exemplo, da morte de Deus, é no sentido de que talvez apenas mediante a morte desse Deus seja possível a gente criar também. Se Deus existe e Ele é o Criador e o restante são só as criaturas, então a gente estaria predestinado. O lugar da arte, da invenção, ficaria muito prejudicado nisso tudo, né? Então, essa possibilidade de invenção retorna aquilo que se aproxima da infância e da brincadeira. Então, hoje eu digo, né, de maneira um pouco atrasada, ou não, né, no tempo espiralar, pro Freud, que para a gente é uma honra ser comparada com as crianças, né? A gente sabe que foi dito em tom pejorativo, mas para a gente é uma honra. No próximo bloco... Quão insuportável pode ser para muitas pessoas ouvir o seguinte: e se as pessoas, os seres, não tiver nenhuma perspectiva de melhora? Do Gênesis ao Apocalipse, do nosso nascimento à nossa morte, do que deixamos de ser para o que ainda queremos ser. A nossa vida e o nosso imaginário são regidos por uma ideia de tempo linear, de antes e depois, de presente, passado e futuro. E se essa régua de medir a vida fosse entortada? Que novas experiências e percepções poderíamos ter?
Há para todas as coisas um tempo indeterminado. E se o tempo de nascer for o mesmo de morrer? Se o tempo de adoecer for o mesmo de sarar? Se o tempo de construir for o mesmo de demolir? Se o tempo para rir e chorar for simultâneo? E se no mesmo tempo ajuntarmos as pedras e as atirarmos? E se ao mesmo tempo que nos abraçarmos, também nos apartarmos? Se o tempo de perder for o mesmo do encontrar? E se as rédeas do afeto, do sonho, do destino não estiverem nas nossas mãos, nem essa de ninguém? Se o universo não obedecer ao terraplanismo humano que atribui a ele uma conspiração autocentrada? Se no caderno das estrelas não houver uma linha sequer sobre nós, nem sobre as minhocas, nem sobre as capivaras, valeria menos a vida? E se abraçarmos o fato de que nem tudo que plantamos colhemos, mas que há muitos presentes na vida que recebemos sem o plantio? E que o tempo é espiralar, concomitante, que toda escolha binarista é uma armadilha. Se gostamos da montanha, é porque o rio não foi suficientemente lindo? Não há para todas as coisas um tempo determinado. Não há para nós salvação, nem condenação. Não somos protagonistas do mundo, mas mesmo assim, podemos aproveitar sua festa, coadjuvantes, ao lado de incríveis seres como joaninhas, vagalumes e formigas. No nosso povo, há narrativas de que antes desse mundo existiram vários outros e que depois desse também continuarão existindo outros mundos e que, inclusive, ao mesmo tempo desse já existem muitos mundos. Eu digo isso porque há dentro do nosso povo essa narrativa de que esse mundo vai acabar. A gente pode olhar para isso de uma maneira catastrófica e pensar, então, tem todo um debate agora sobre o fim do mundo. E é um debate que, por vezes, centraliza o humano de novo, porque eu até digo, o mundo não acaba sem a gente, é a gente que acaba sem o mundo. Então, acho um pouco a autoestima em dia, assim, de dizer que é o fim do mundo quando o humano deixa de existir, né? A outra questão que eu queria trazer sobre o tempo é de que o Aristóteles, ele tem uma reflexão pautada em algo que ele chama de Deus como o primeiro motor imóvel, no sentido de ser aquilo que move tudo e a todos e não é movido por ninguém. De novo, a referência da eternidade com a fixidez, né? Mas toda vez que a gente usa a ideia de presente, passado e futuro, de certa forma, estamos acionando um tempo criacionista. Vocês percebem? Há alguém, então, que teria dado o start do tempo. No passado, alguém iniciou o tempo e, por isso, então, esse tempo precisaria de um Criador que lhe dê início. Dentro do nosso povo, o que a gente vai trazer é não mais, talvez, um tempo espiralar, porque a espiral ainda traz uma ideia de imagem, de contorno, que a gente não sabe se é essa. Pode ser que seja, pode ser que não seja única, né? Então, dentro dessa visão de presente, passado e futuro, é como se o único tempo que a gente pudesse mudar fosse o do futuro, talvez o do presente. Mas um convite mais radical, a meu ver, do que esse, é pensar como é que a gente muda o passado. Uma das maneiras, talvez, de olhar para isso, seja de que a nossa memória ela é viva e ela está também em movimento. Então, a mesma história que a gente viveu anos atrás, a gente pode contar de outros jeitos. À luz de outras experiências, é como se outros olhares fossem trazidos para a mesma situação, né? Então, a mesma experiência ela é muito plural a partir dessa percepção. Mas o caminho que dentro da filosofia de Nietzsche aparece para essa reconciliação com o passado, de certa forma, é justamente não acreditar em passado, presente e futuro. O Michel Foucault tem uma noção de descontinuidade que eu acho muito interessante. Então, dentro desse campo da não monogamia, por exemplo, por vezes há uma expectativa de evolução. Um dia eu vou deixar de sentir ciúme. Um dia eu vou deixar de me incomodar com tais e tais coisas. A gente não sabe. Não sabe se vai sentir da mesma forma, de outro jeito. Mas o que há de perturbador nisso é de que
há muitas idas e vindas dentro desse próprio processo. Então, a gente, às vezes, retorna a algo que a gente imaginava já superado e brinca como criança de novo e sente como mais velho. Então, esse tempo é algo que, dentro da nossa perspectiva, é como se todas as pessoas tivessem todas as idades do mundo. Porque, de alguma forma, sem essa origem e sem esse Gênesis e Apocalipse, né, a vida fica muito mais interessante. Um outro questionamento que eu queria trazer é do quão insuportável pode ser para muitas pessoas ouvir o seguinte: e se as pessoas, os seres, não tiver nenhuma perspectiva de melhora? Não tem progresso, não tem desenvolvimento, não tem futuro. Vejam que essa pergunta ela pode ser um jeito da gente olhar para o agora e pensar o seguinte. Tem uma música do Caetano que chama 7.000 vezes. Eu acho muito bonita, porque a partir do nosso gosto pela vida, a gente não se importa de repetir, tomar água de novo, encontrar de novo, abraçar de novo, cantar, dançar de novo. Então, se a nossa única maneira de ter um envolvimento com a vida é através do futuro, talvez isso aponte a fragilidade do nosso gosto com o presente, com aquilo que passou. Então, essa é uma forma de convidar também de que, como nossos povos não acreditam nessa vida futura, o nosso compromisso com essa que está agora é imenso, né? A forma como a gente lida, então, passa por esse respeito profundo à vida. De que outras formas a gente pode se sentir amado, amparado, acompanhado no mundo, sem que para isso a gente exija do outro uma promessa de um tempo que ele mesmo não viveu? Onde é que pega esse medo tão grande que a gente tem de ir vivendo ao passo em que a vida acontece? Então, essa promessa de um futuro, né, ela faz parte de um ideal salvacionista. Eu até digo que, se os missionários acreditassem na validade das nossas cosmogonias, eles não teriam por que nos salvar. E nós sabemos que eles não vieram para cá para ser salvos por nós, né? Então, esse movimento de afirmar outras possibilidades de existência envolve uma tarefa de criação e de invenção que vai além da gente seguir aquilo que um outro disse que era melhor e mais importante para a nossa vida. E o convite também que eu faço para vocês é olhar com certa desconfiança para aquilo que se apresenta por esses valores morais. Porque eu até brinco assim, que se tivesse uma manchete dizendo mulher adulta beija outra mulher adulta e um terceiro se incomoda, não é tão sensacionalista quanto dizer fulana traiu ciclana, né? Porque é como se, então, a ideia de traição trouxesse no seu bojo todo esse esquema moral que coloca como algo mortal, né? Dentro dessa lógica simbólica, você ter direito ao próprio corpo. E um dos pecados que os missionários inventaram é o pecado do nomadismo. Tem uma frase, inclusive, que, se eu não me engano, é do Padre Anchieta, que ele dizia o seguinte: é impossível catequizar um povo em movimento. E eu concordo, porque é em movimento que a gente se transforma, é em movimento que aquela ideia que a gente tem sobre si mesmo se balança, né? Uma das frases mais comuns nesse campo é a do eu não conseguiria, que eu acho um tempo verbal muito interessante, porque é um futuro do pretérito, né? O que teria acontecido no futuro se o passado... Entra todo um campo, né? E que isso fecha e embota, muitas vezes, a possibilidade de que o nosso corpo nos surpreenda, nosso corpo-mente nos surpreenda nisso tudo, né? E eu queria ir encerrando com esse poema, que o título dele é Impecável. Impecável. Tudo em linha reta, tudo combinado, previsto e controlado. Dizia nunca ter sentido nenhuma inveja, não se permitia nenhuma gula e engolia só a ira. Preguiça jamais, luxúria nem pensar. De tanto temer o fogo, congelou seus desejos e, com vergonha do orgulho, rebaixou suas alegrias e o sorriso alheio lhe ofendia.
Mas nós, pecadores, que você tanto repudia e tanto deseja, te convidamos a brincar conosco nesse lamaçal. Talvez tenha chegado a hora de não ser mais tão impecável. A nossa percepção do tempo como linear, o nosso modo de dividi-lo entre passado, presente e futuro, impacta em diferentes dinâmicas de nossas vidas, inclusive no jeito como construímos as relações amorosas. Conhecer a cosmogonia guarani sobre o tempo é conhecer outras formas de entender as relações e viver os afetos. Este programa termina aqui. Mas no canal do Café Filosófico, no YouTube, Geni Nunes continua essa reflexão sobre como sair da monocultura dos afetos para um reflorestamento do nosso imaginário. Inscreva-se no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube. E siga nossas redes sociais para mais reflexões. Ana Mapuche, que também pesquisa não monogamia, só que no povo dela, no povo Mapuche, né? Um dos relatos que ela traz é de crianças que diziam o seguinte: eu não sei o que significa abandono, não sei o que é isso. São crianças que tiveram a sua vida amparada por muitos vínculos amorosos